Na sequência, nós teremos então a manifestação que fará uso da palavra o senhor deputado Antônio Aguiar, autor da Lei Estadual 12.143 de abril de 2002, que instituiu a Semana do Contestado, e da Lei 12.060 de 18 de dezembro de 2001, que reconhece a bandeira do contestado como símbolo regional de Santa Catarina. Com a palavra, deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, a nossa saudação aos membros da mesa já mencionada, a nossa saudação ao deputado Neudi Sareta, Natalino Lázari, deputado Edson Andrino, senhoras e senhores. Você que nos acompanha pela TVAL, pelas redes sociais e veículos da Assembleia Legislativa. Gostaria de prestar reverência especial ao homenageado da noite, o historiador Vicente Teles, que tem a alma de um apaixonado contestado. Também quero manifestar a minha admiração pelo jornalista Moacir Pereira, que na maturidade de sua atividade profissional, com tantos serviços prestados à comunidade de Santa Catarina, decidiu dedicar o seu tempo ao contestado. São dois valorosos catarinenses que percebem a importância do episódio que atinge o seu centenário, ainda sem o devido resgate social, como página crucial da história do Estado. Vicente Teles dedica décadas de sua vida à pesquisa do contestado e traz do berço a ligação com a guerra, com a peculiaridade de ter laços familiares entre caboclos e coronéis. Moacir Pereira é um jornalista ávido por pesquisar e produzir obras de interesse amplo da sociedade. E sei que há muito já tinha olhar direcionado para o contestado. Uma guerra que findou há um século, mas que eu posso dizer, ainda mantém chagas abertas na memória de muitos catarinenses. Sou deputado representante da região do contestado e tenho orgulho do caboclo catarinense, do jagunço, que colonizou a terra e dela foi expropriado. Sei que muitos crimes foram cometidos contra os catarinenses da região. Santa Catarina tem uma dívida moral com a área do contestado, em especial o Planalto Norte, onde milhares de famílias foram dizimadas por essa guerra, onde foram praticados atos de selvageria para impor o terror histórico, de modo a abafar o que por lá se passou. Já se vão 100 anos da guerra, mas muitos catarinenses que tiveram seus ancestrais envolvidos no episódio não gostam de lembrar que suas famílias participaram do contestado. Está na hora de passarmos a limpo a história e entender o quanto a população local foi vítima de interesses econômicos, quanto se fez para envolver o Exército e as forças policiais dos estados de Santa Catarina e Paraná no episódio. Ter claro o que provocou um verdadeiro genocídio, possivelmente o mais sangrento episódio da história brasileira. Eu sempre me interessei pela história do contestado, não por nada que, logo ao chegar na Assembleia Legislativa, ainda como um deputado suplente, eu apresentei projetos que foram transformados em leis estaduais. Um, reconhecendo a bandeira do contestado como símbolo regional. Outro, integrando ao calendário de eventos do Estado de Santa Catarina a Semana do Contestado, de 20 a 27 de outubro. Motivo, inclusive,
para a realização dessa sessão solene. Senhoras e senhores, sou deputado, não sou historiador e nem renomado jornalista, mas sempre tive olhar atento ao contestado. Ouvi histórias da guerra, desde que me conheço por gente, mas também sei do temor que falar do contestado representava para a minha gente, para a minha região, a região do Planalto Norte. Pois décadas depois do fim da guerra, ainda havia um sentimento de vergonha do episódio. Medo de reconhecer alguma participação, seja de qual lado participasse nos combates. O contestado resultou nos limites atuais de Santa Catarina e Paraná, mas ouso dizer que da guerra não houve vencedores. Há uma questão de fronteiras resolvida, uma entidade regional que é ligada à garra do sertanejo, de sua paixão pela terra e a coragem para lutar, ainda que isso representasse o risco iminente da morte. Mas além de milhares de vítimas, de comunidades inteiras dizimadas, ficou uma grande dívida social para com a área do contestado. Não é por outro motivo que aquela região ainda tem alguns municípios com os mais baixos índices de desenvolvimento humano, o IDH. Tem carência no ensino e uma economia que precisa desenvolver, mas desenvolver oferecendo condições de dias melhores para a grande parcela da população. Dizem que o contestado não foi a maior na história, porque Santa Catarina não teve na época um ilustrado escritor como foi Euclides da Cunha ao relatar o episódio dos Canudos. Acredito que a lacuna histórica pode ser recuperada e já está sendo com Vicente Teles e Moacir Pereira. Há um amplo espaço para as novas gerações de pesquisadores, historiadores, antropólogos, cientistas sociais, jornalistas, escritores e cineastas, que podem valorizar ainda mais o resgate do contestado. O livro Vicente Teles, O Mensageiro do Contestado, lançado esta noite em nossa Assembleia Legislativa, é parte desse resgate histórico. Sempre serei parceiro de iniciativas como essa, porque sou catarinense e tenho plena convicção que essa é a marca mais importante da nossa história. Não pretendo me alongar, porque outros oradores farão depoimentos importantes aqui dessa tribuna, nesta noite memorável. Quero agradecer apenas o interesse dos que se dedicam à história do contestado, parabenizar o Moacir Pereira pelo lançamento do seu livro e Vicente Teles e pela dedicação que tem por Santa Catarina, por transmitir essa rica história às futuras gerações. Nosso muito obrigado.